colocado à disposição do técnico. Não, isso o Lomba falou. Vamos ouvir aí. Assim, nós temos ainda alguns dias para a partida, mais um dia para a convocação. Nós estamos tratando esse assunto com tranquilidade, internamente. Eu acho que todos os profissionais, eles serão sempre respeitados, e eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu tenho que respeitar a maneira como foi conduzida tudo isso até então, e aguardarmos. Eu não vejo assim que precipitemos uma tomada de posição. Eu acho que as coisas estão sendo conduzidas da melhor maneira em prol do Flamengo, para que principalmente a entidade não tenha prejuízos numa situação como essa. Estamos numa semana fundamental para as nossas pretensões na competição, enfrentando o líder do campeonato. Eu acho que nós temos aí N motivos para nos preocuparmos e principalmente que nos preparemos o máximo para que façamos aí um grande final de semana, uma grande partida, contando com o apoio do nosso torcedor. No mais, eu acho que todos os assuntos serão conduzidos da maneira como vem sendo até então, internamente, com muito respeito a todas as partes. Bom, falando sobre o jogo então, 4 pontos separam o Flamengo do Palmeiras. Esse é um confronto direto que pode ser praticamente uma final antecipada, né, em relação aos dois times. Uma vitória do Palmeiras deixa o Flamengo faltando 7 rodadas a 7 pontos, o que torna praticamente impossível, matematicamente possível, mas dentro da que a gente conhece, impossível alcançar o adversário, até porque não vai jogar mais com ele. Uma vitória, ao contrário, deixa o Flamengo a 1 ponto do Palmeiras, e aí pode essa situação de ultrapassar o Palmeiras até a última rodada acontecer. O que representa dentro disso que eu expus, essa matemática, esse jogo contra o Palmeiras, com um adversário que vem com 4 ou 5 desfalques importantes, jogadores suspensos? Representa toda a nossa atenção possível, toda a nossa precaução, todas as nossas preocupações, elas se resumem a esse momento. Serão 90 minutos fundamentais para o Flamengo, para os nossos profissionais, para todos nós de um modo geral, pela ansiedade do nosso torcedor, que ela tem que ser comedida, ela tem que ser moderada, a assimilação dos jogadores com relação a esse momento e a essa condição, respeitarmos sim o momento vivido pelo Palmeiras dentro do Campeonato Brasileiro. Poucas equipes, eu acho, que tiveram uma campanha tão regular ao longo de um turno. Talvez o Corinthians no campeonato passado teve também uma campanha tão boa quanto. E o Palmeiras vem alcançando uma regularidade, conseguiu uma recuperação, veio lá de baixo e hoje tem aí pontos importantes de vantagem sobre o segundo colocado. Então eu acho que nós temos que ter essa consciência, o que representa a partida e, acima de tudo, nos prepararmos muito bem para que façamos aí a melhor partida possível frente ao líder, reconhecidamente ao líder e a uma das melhores equipes da competição. Ao longo de todos os 30 e poucos jogos aí que já tivemos. Dorival, boa tarde. Boa tarde. O Flamengo tem uma sequência: Palmeiras, São Paulo e Botafogo agora. O Palmeiras e São Paulo, pela distância na tabela, são confrontos diretos, e o Botafogo um clássico. Você acha que esses 3 jogos vão ser os responsáveis pelo Flamengo conseguir ou não um título brasileiro? Olha, não serão só os 3 jogos os responsáveis. Eu acho que tudo possa acontecer em 7 jogos. Porém, serão jogos pontuais e fundamentais. Estaremos aí confrontando com as equipes que estão naturalmente muito próximas em termos de pontuação. E eu acho que serão jogos fundamentais para esse momento. Dificilmente terá recuperação a equipe que de repente tem aí um percalço, à exceção do próprio Palmeiras, que hoje, queiram ou não, possuem aí uma vantagem considerável para esse momento da competição. Então nós temos que ter essa consciência e, acima de tudo, procurarmos errar o mínimo possível em um momento como esse, porque os resultados serão fundamentais para a definição, não é?
e para a própria sequência que tenhamos. Mas não quer dizer que esses 3 jogos nos darão uma posição definitiva. Eu acredito muito que possa acelerar um processo, mas não que seja em definitivo e que nos mostre aí se um caminho positivo ou negativo. Boa tarde, Dorival. Olhando para esses resultados recentes de sucesso sob o seu comando, a gente observa que alguns jogadores que não tinham tanto espaço em outros tempos mais recentes e tal, acabaram tendo e acabaram ganhando confiança em futebol e tal, especialmente os casos do Uribe, do Arão, do Vitinho, jogadores que não vinham jogando numa sequência muito grande. A minha pergunta é assim, que tipo de conexão se estabeleceu com esses jogadores, que tipo de ações foi feito para que esse trio, especialmente, conseguisse jogar com tanta confiança em tão alto nível? Eu acho que quando você comanda um grupo, você tem que dar condições de igualdade para que todos estejam preparados, brigando. É natural que, de repente, um ou outro atleta, ele desponte nesse processo todo. Talvez ele tenha ficado um pouquinho aquém em determinados momentos, dentro da própria competição, e reúna forças nesse instante para que ele possa ter um crescimento. Ele adquira uma confiança um pouco maior, ele de repente ele visualize e vislumbre uma possibilidade ampliada de repente ocupar um espaço. E ele vai buscar forças, ele vai, se você conseguir entretê-lo e de repente mostrar-lhe um caminho, ele pode ter essa condição de poder daqui a pouco estar preenchendo essa possível vaga. E é isso que nós temos que tentar fazer com todo o grupo de trabalho, não especificamente com 1 ou 2 atletas. Eu acho que todos estejam motivados, os que estejam sendo titulares momentaneamente, que lutem para permanecer, e aqueles que estejam buscando, de repente, um espaço, que façam ainda mais forças para que possam ocupá-lo. Eu acho que essa é a maior preocupação e é o dia a dia de uma comissão dentro de um esporte coletivo. Você tem que contar com todos os atletas e tentar motivá-los dentro de uma condição em que todos se sintam importantes e os resultados, naturalmente, acompanhem todo esse movimento. Só para encerrar da minha parte... Bom, tá aí, vocês acompanhando um trecho da entrevista do Dorival, mas o Dorival falou do Diego Alves, eu não entendi. Falou e não falou nada. Nós vamos resolver internamente. Primeiro, o que realmente aconteceu? Ele não quis viajar, por quê? Segundo, ele tomou uma multa. Terceiro, ele pediu desculpa. Quarto, ele vai pro banco amanhã, sábado. Ué, deu na mesma. Não, ele disse, a resposta a respeito do Diego Alves foi inconclusiva. Então. Ele disse que respeita a atitude do jogador, respeita a manifestação da diretoria, mas vai aguardar alguns dias que faltam para o jogo. O jogo é aqui, depois de amanhã. Certo, mais 2 dias para o jogo. Ainda vai aguardar. É inconclusivo. Ele não se posicionou se vai levar ou não o jogador, se a diretoria permite que ele leve ou não, se o jogador foi punido ou não pela direção do clube, porque esse gesto... Punido não foi, Pascoal, senão ele já teria dito e teria colocado panos quentes, aí fala, não, já está resolvido, etc e tal. Razão. Esse gesto dele... Para de contextualizar. O Dorival, ele não teve agora a personalidade de bater de frente com o Diego Costa. Ele podia ter dado um quadro. Diego Alves. Ele não tem que bater de costas. Tinha sim, senhor Mano. É um problema da diretoria. Ele tinha que chamar para ele. A diretoria jogou no colo dele o BO. A diretoria colocou o treinador que vai decidir. Ele tem autonomia para falar. Ganha o grupo. Mas qual foi a decisão dele? Você sabe qual foi? Ué, a partir do momento que ele chama uma entrevista coletiva, ele se posiciona e fala e não fala nada, ele tem que ser contundente, senhor Mano. Para! Mas a diretoria não foi contundente também, mano. Mas a diretoria jogou para ele a responsabilidade de decidir. O César vai jogar contra o Palmeiras. Mas é que tá, senhor Mano. E no banco? No banco. Se o Diego Alves quiser ficar e pedir desculpa ao pessoal, ele vai ficar. Se ele não pedir desculpas, ele não vai concentrar. Quer saber? Ele está à disposição? Está à disposição. Vai treinar? Vai. Por que ele não quer pedir desculpas? Porque ele acha que ele não errou. Então, mas aí não tá. Se todo mundo entende que ele errou, tá certo? Se todo mundo entende que ele errou. Desculpas, não, mas peraí, Flavinho, existe uma determinação. Se ele estiver no banco do Flamengo, é porque ele pediu desculpas. Se ele não pediu desculpas, ele não vai pro banco. Não vai. Ou seja, o negócio é o seguinte, senhor Mani, já deu muito tempo para ele esfriar a cabeça, para ele rever a posição dele, etc e tal. Se ele não pediu desculpa até agora, eu acho que deveria haver contundência por parte do Dorival. O que ele vai fazer? A diretoria do Flamengo deu carta branca para ele fazer o que ele bem entender. Eu, sinceramente, não tá fazendo, senhor Mani. O que você quer que ele fizesse? Eu vou tentar falar.
falar. O negócio é o seguinte, se estivesse no lugar do Dorival, com todo respeito ao Diego Alves, no Flamengo não tem história nenhuma. Não tem história nenhuma. Ganhou o quê o Diego Alves? Tá achando que ele é o Zico? Não tem o rei na barriga, não. Ele tem que respeitar a história do Flamengo. Ele deveria ter, no mínimo, mais comprometimento. Mas o que você faria com o Diego Alves? Deixa eu terminar, Sormani. Deixa eu terminar, você vai entender o que eu faria. O negócio é o seguinte, eu chamaria o Diego Alves numa sala e falaria, você aqui não tem história nenhuma, tá certo? Você pode ter história aí pra tua família. Aqui você não tem. Aqui você não é o Zico, não, meu irmão. Então o negócio é o seguinte, vai pedir desculpa ou não vai? Ah, não vai? Tá fazendo beicinho? Primeiro, você deveria respeitar o teu companheiro de trabalho, porque se o cara tá no Flamengo, qualidade ele também tem. Você não é dono da posição. Você não vai pedir desculpa? Então, tá aqui, pega tuas coisas e vai embora. Clube não pode ficar com esse pensamento aí de ficar chamegando o jogador. Esses caras acham que tem o rei na barriga, Sormani. Tem que enquadrar o cara, meu. Pera um pouquinho. Ele tem contrato. Ele tem um contrato com o Flamengo. O Flamengo gastou um dinheiro com ele. O Dorival não tem poder de afastar o jogador. Ele tá lá à disposição dele. Ele não vai usar. Acabou. Tinha que dar uma enquadrada, Sormani. Ele não precisa disso. Quem tem que dar enquadrada é a diretoria. Claro. Lógico. Mas a diretoria jogou pra ele a responsabilidade, Pois Sormani. ele vai tomar uma decisão. Qual é a decisão que ele vai tomar? O César vai jogar contra o Palmeiras sábado. E se o Diego Alves não se desculpar com o pessoal, nem no banco ele Sormani, fica. quando o filho é rebelde... Se ele se desculpar com o elenco, ele vai ficar... Já deveria ter feito, Sormani. Já deveria ter feito, cara. Mano, tenta entender uma coisa. Isso que eu quero dizer pra você. O Dorival não precisa entrar nessa dividida. Ah, desculpa. Esse é um problema administrativo. Eu discordo. Ele não vai colocar o jogador pra jogar. Ponto. Acabou. O filho que é rebelde, quando chega lá e é pronto em casa, e a mãe fala, na hora que teu pai chegar, você vai ver com ele. Aí chega o pai, não faz nada. Mas o pai é a diretoria, não, Dorival. Não fizeram nada. O pai é a diretoria. Mas deixa eu te falar. O cara fez o que fez. Pra diretoria do Flamengo está em fase de eleição, está em momento de eleição, é muito simples botar no colo do Dorival. Eu respeito, mas a sua missão me incomoda. Faltou uma frase pra mim. Nesse aspecto, eu concordo com o Sormani. Não é da alçada do Dorival. Tinha que fazer alguma coisa, é uma coisa administrativa. O que o Dorival tem que fazer é falar... Quer saber mais sobre os... Quero que ele jogue, não quero que ele jogue. O Dorival tem que jogar mais. Não, mas o Dorival tem contrato até o final do ano. Você tem dinheiro envolvido, você tem... É um patrimônio do clube, tem que saber como resolver. Você já tá... Patrimônio do clube precisa respeitar a história do clube. Ninguém falou que não precisa respeitar. Mas ele não respeitou. Óbvio que ele não respeitou, mas Ele não desrespeitou a história do clube. Ele teve um problema de disciplina. Ele desrespeitou seus companheiros. Os companheiros dele, não a história do clube. Ele desrespeitou a instituição. Dorival tem mais, desrespeitou o Dorival, tem mais 8 jogos. Mas é um ativo do clube. Ele custou dinheiro. Ele tem mais 8 jogos. O Flamengo não pode simplesmente chegar do dia para noite e falar que se dane. Vai tentar resolver para ter o prejuízo pode ser assim, financeiro. Nós vamos para o intervalo, a gente volta rapidinho com o Fox Sports Card e ele.